E é isso. Mas agora, meu querido Gavião Bueno, quem está por aqui? Amigos, falamos ao vivo em definitivo. Haja coração, é muita emoção. Esse programa maravilhoso. É o primeiro programa que ele está vindo para falar sobre isso. O Bora Pan tem a honra de receber ele, o prefeito de Curitiba, que completa 100 dias de gestão. Seja bem-vindo, nosso prefeito, Eduardo Pimentel! Essa fera aí, meu! Obrigado, agradeço, boa noite a todos, boa tarde a todo mundo, uma alegria voltar aqui no Boa da Pan, muito prefeito. Bom, privilégio, ainda não vi prefeito Greca, ou Sérgio Moro, ou Requião, Álvaro Dias. Estamos juntos. Ainda não vi você fazer a minha imitação em... Estamos treinando, ele não tá é treinando. fácil. Não é fácil, eu cobrei o dia que eu estava aqui, eu cobrei e falei assim, olha, tem que imitar o Eduardo agora. Eu disse, Eduardo não, Eduardinho. Mas o Pimentelzinho. O Greca não aprovou a imitação, não. Não? Ainda não. Tem que aperfeiçoar. Diz que tem que treinar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Estava falando, ele falou, tá bom. Mas obrigado, viu? Agradeço poder voltar aqui. Eu vim aqui, fui entrevistado por vocês numa bela de uma entrevista na transição. Já estava eleito prefeito, ainda não tinha assumido, acho que novembro, dezembro do ano passado. E voltar hoje, justamente num dia importante, que é o dia 100º, né? O dia de número 100, desde o dia 1º de janeiro. Uma alegria, tô feliz, confiante, tem muita coisa acontecendo na cidade. Eu continuo ouvinte de vocês, sempre que tô no trânsito. É isso aí, Eduardo. Show de bola. E pra mim é uma alegria voltar aqui pra gente bater papo e falar com a população. Sabe, Eduardo, se você viesse antes da campanha, não dava nem segundo turno. Né? Com a audiência, né? A audiência eu não ia nem falar fantástica. nada. No YouTube, a gente tava falando da pesquisa que saiu aí, essa semana, pro governo do estado. Sim. Nem vou entrar em detalhes, mas o Boa fez diferença. Verdade. Não, mas tem. E a última vez que eu saí daqui, na transição, eu recebi, o meu celular tava entupido de mensagem, de amigo, de familiar. Dá uma repercussão grande aí. Então, prefeito. Parabéns, obrigado aí, o Thiago, o Lelo, o Zico e o Fernandinho por me receberem aqui. Com gentileza de sempre. Alegria. Prefeito, quero agradecer aqui em nome de todo o Boa da Pan, a equipe da Jovem Pan Curitiba. Muito obrigado, viu, por estar aqui. Agradecer também o Marco, nosso grande amigo aqui hoje, do outro lado do balcão agora. Pois trouxe o Marco aqui de volta na casa dele. Saudades aqui. Pra matar saudades. Ele devia sentar aí e ficar junto pra matar saudade, né? Vai alvoroçar as bichas. Curitiba, 100 dias já de gestão. Eduardo Pimentel. E ela tá vibrando, hein? Tá bonito de ver a cidade. Não é querer fazer aqui, né? Não, tá bonito. Puxando o saco, mas, cara, tá muito legal a cidade, hein? Parabéns. Não, a cidade tá boa, graças a Deus. Eu falo que ser prefeito é uma corrida de bastão, né? Um vai passando pro outro e quem recebe precisa correr mais, fazer mais. Então, eu recebi uma cidade bem organizada. Do ex-prefeito Greca, né? Verdade. Né, prefeito Verdade. Greca? Secretário Greca. Secretário de Desenvolvimento Sustentável. Exatamente. E eu fui vice-prefeito 8 anos, avançamos muito, então foi manter... A minha primeira missão era mudar do dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro e a cidade não parar um minuto. E não parou e avançou. Né? Acontecendo muita coisa, muitas ações na cidade, fizemos muitas entregas em todos esses dias, que foi importante, né, para a cidade. Então, veja só, e como é que a cidade está pulsando. Só para falar dos eventos, porque eu tenho sido impactado bastante com isso, porque não tem hotel, quarto de hotel. Há 15 dias atrás não tinha quarto de hotel disponível, sem contar o Airbnb. Caraca. Porque estava tendo a Feira de Cidades Inteligentes, que é a segunda maior do mundo. Teve o show da Olivia Rodrigues. E aqui vai um parênteses, até 24 horas antes eu nunca tinha ouvido falar dela. Nós também não. Vocês tinham só para saber? Não. Então tá bom. Tá todo mundo junto aqui. Ótimo, então. E o show da Alanis no fim de semana não tinha. E o Festival de Curitiba, que injetou 50 milhões na cidade. Nossa. Esse fim de semana tem show do Henrique Juliano, Caramba. Tem Ben Harper, que é com o Donovan Frankenhard lá, que vai ser... Então, assim, a cidade tá fervendo. Teve o Red Bull há um mês atrás, que levou o nome da cidade pro mundo todo. Então, isso faz a cidade ferver. E tem as obras, né? Motorista que tá me ouvindo nesse momento, eu sei... as obras, elas causam transtornos. É um absurdo esse monte de obra atrapalhando.
Polícia e cacete. Não é fácil. Eu tenho uma no meu caminho, passo todo dia, falo pro empreiteiro da obra, eu acompanho todo dia como faço. A cidade está em canteiro de obras. São as obras do Inter 2 e do Ligeirão Leste-Oeste, que está no Cajuru. O Inter 2 está em vários pontos da cidade. Que é para quê? Além dos recaps da cidade onde precisa, que é para que o transporte coletivo, o ônibus, a linha Inter 2, cruzei com o Inter 2 agora chegando aqui, ele diminua o tempo do percurso da volta toda. Ou seja, o trabalhador e a trabalhadora, o estudante que estão indo para casa, ele pode ser um pouquinho mais tarde de casa, chegar um pouquinho mais cedo, porque vai fazer o percurso em menos tempo. Isso legal. É qualidade de vida. Então, o transtorno, eu sei, eu tô na pele junto, a obra traz transtorno, traz barulho, traz sujeira, mas o transtorno passa e o benefício fica. Isso é legal. Né, a obra pronta, ela resolve. Veja a Vitor Ferreira do Amaral, tá como ficou bonita. Tá bonito. E eu plantei árvore número 50.000 lá no dia, já desde o dia 1º de janeiro. Eu arranquei no outro dia. Não, fez nada, tá louco? Porque é eu que tinha que plantar. Eu vou... Não, tá lá firme. Tá lá. Tá lá firme. Então, assim, o benefício fica. Então, novamente, terceira vez, eu entendo, traz transtorno, mas as obras estão em dia. Boa. E assim que passar, o benefício fica. É que faz parte, né? Não tem como. Tem que ter obra sempre, mas o bom é que elas estão sendo concluídas, né? Sim. Então isso que é o a legal cidade tá crescendo, né? A cidade tá crescendo, a gente precisa preparar ela para o futuro. Então, isso é importante. Pô, e prefeito, nesses 100 dias, o que mais te surpreendeu, assim, na gestão agora à frente, né? Que você era vice-prefeito há 8 anos, ficou, né, algum período ou outro ali assumindo, mas o que mais te surpreendeu nesses últimos 100 dias? Olha, primeiro eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar prefeito da nossa cidade, é uma honra, a nossa cidade é um exemplo mesmo. E o fato de eu ter sido vice-prefeito 8 anos... foi muito bom, porque criou muita experiência, eu conheço as pessoas da gestão, eu conheço a gestão, eu andei a cidade, então toda decisão, por mais difícil e desafiadora que ela seja, eu sei onde é que eu tô pisando, né? Então o conhecimento ajuda muito. E a prefeitura, ela é rápida, esse é o prazer de ser prefeito, né? Sem dúvida, quem é governador, quem tem deputados, presidente, sem dúvida tem as suas características, pontos positivos, mas o ser prefeito, ele é uma vantagem muito importante, porque as ações são muito rápidas, né? Você toma a decisão, você faz a diferença na vida das pessoas muito rapidamente, seja numa obra, seja numa ação. Por exemplo, eu queria, rapidinho, numa mão, as coisas... Entre as mais de 130 entregas, porque nós fizemos um relatório hoje, que vou divulgar, tem algumas que me orgulham mais. A primeira ação, diminuir a tarefa do ônibus em 50% nos domingos e feriados. Aumentou 30%, as famílias vieram para o centro, foram na missa, estão indo no culto com a família toda, andando nas praças da cidade, dos parques, que são a nossa praia. A tarifa zero, a caminho do emprego, que é o trabalhador que está cadastrado no Cine, que é o Serviço Nacional do Emprego, e ele vai buscar... E chega uma entrevista de emprego para ele. Por exemplo, se ele mora no Uberaba e tem uma entrevista de emprego lá na SIC, às vezes, acreditem, acontece, ele não ia porque ele não tinha dinheiro para passagem do ônibus. Sim. A prefeitura está pagando a passagem para ele ir e voltar a fazer a entrevista de emprego, até ele conseguir o emprego. Outra coisa, terceira coisa, quarta coisa, o Vale Creche. Uma ação importante para os pais com renda até 3 salários mínimos que estão recebendo, já começaram a receber até R$1.000 para garantir a vaga do filho numa creche particular até que saia a vaga na creche pública ou conveniada. Boa. E hoje eu saí de lá e vim para cá. Eu acabei de anunciar e da entrevista também, a imprensa estava lá, o que é importante porque faz a comunicação chegar, um investimento forte nas consultas de especialidade para diminuir a fila. É uma demanda, veio muito no período eleitoral isso, todos os debates falavam-se sobre isso, e agora numa parceria, um recurso do Ministério da Saúde, nós estamos fazendo, vai começar dia 15 de abril, cardiologia, oftalmologia, otorrino, oncologia, para que a gente faça só de consultas 12 mil a mais por mês, de 15 mil a 22 mil, e só de exames como endoscopia, colonoscopia, são 5.500 por mês. Então, é isso que vale a pena, viu, para responder a tua pergunta. Quando a gente consegue entregar as ações, é isso que vale a pena. Mas tem muito ainda para se trabalhar e fazer.
Boa, Tá só no começo, né? Primeiro ano, que beleza. Isso é o bom, porque o fato de ter estado na gestão pública, eu falava muito isso no período eleitoral, quem lembra, vai lembrar, eu dizia, olha, é o trabalho do conhecimento, conhecer a cidade, saber da gestão, isso facilita muito na gestão. Então, agradeço a Deus e mais uma vez o eleitor curitibano que elegeu o prefeito e nós estamos podendo fazer um bom trabalho. E assim, permanentemente na rua. Viu, senador Requião? É um absurdo. Eu estou ouvindo, eu nunca ouvi tanta barbaridade, né? Os benefícios de Curitiba, eu me sinto um pouco com inveja. Não, tem que estar na rua, viu? Porque tá na rua, a gente escuta a população. Polícia, cacete, tá na rua, tem que dar porra. E bancada perguntas. Eu tenho uma pergunta, ex-prefeitinho. o Eduardo eu estive aqui e até elogiei muito o avô, que ele é muito charmoso e muito garboso, era um homem muito elegante, e eu disse que o Eduardinho segue os mesmos passos, com competência, com a juventude, que ele é também um rapaz muito bonito. Mas eu ia perguntar algo que você respondeu, mas pode salientar e acrescentar mais. Em relação à saúde, o que nós estamos fazendo, além de tudo que você já colocou, e eu sei o que nós estamos fazendo. Mas as pessoas, as pessoas não sabem, é verdade. E já estava incluído no plano diretor, é novidade. Como é que funciona essa transição do que... Não, já estava, a saúde não para um minuto, né, todo dia. Mas a infraestrutura... Mas essa questão das consultas nós conseguimos agora. A secretária Tatiane foi a Brasília e trouxe. Eu falei até agora no evento, viu, nosso secretário Greca, que está muito bem no governo do estado, na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, meu parceiro, todo mundo sabe disso, nos damos muito bem. E ela foi atrás desse trabalho e trouxe esse recurso que vai ser disponibilizado para os hospitais que atendem SUS, por exemplo, Pequeno Príncipe, a Santa Casa, o Cajuru, o Mackenzie, o Erasto Gettner, né, o São Vicente, o Nossa Senhora das Graças, o Hospital do Idoso, que é da Prefeitura, as clínicas conveniadas. Então nós vamos avisar tudo isso a partir do dia 15. Então esse foi um recurso novo que nós trouxemos a partir desse ano. Então é muito bom. Mas a cidade ela é forte, Curitiba tem uma saúde fiscal e financeira importante, mas também, por outro lado, você não pode exagerar. Né? Eu falava isso no período eleitoral, é um ano de descuido, nem isso a conta volta pro vermelho. É como o orçamento familiar é uma grande empresa, não pode bobear. Hoje tá saudável, mas tem que fazer tudo no ajuste e no encontro de contas, porque senão... E como é que faz para equilibrar, prefeito, esse investimento em infraestrutura ou com ação voltada para pessoal mais vulnerável? Nós temos fruto da capacidade financeira do município, nós conseguimos pegar, e ontem eu tive com a Agência Francesa de Desenvolvimento novamente, muito financiamento, que é juro baixo, que tem carência para pagar. Então, muito das obras são recursos, mas a prefeitura só é autorizada a pegar tendo lastro financeiro, né? Sim, podendo, como todo empréstimo do banco, de qualquer pessoa. Então, nós estamos... que eu faço. Isso. Então, as obras estão acontecendo e nós estamos tendo um recurso para o investimento. Por isso que, veja só, na saúde, secretário Greca, nós temos um compromisso importante, que são 2 novas UPAs e 6 unidades de saúde, por exemplo. Aí só tem que... Eu tenho 4 anos para cumprir, vou cumprir. Já vou começar esse ano a construção de algumas delas, mas tem que programar, não tem milagre. O dinheiro tem, o caixa tem fundo, né? Não adianta querer fazer loucura, senão daqui a pouco... E também uma notícia importante aqui em primeira mão. Olha aí. Nós, para o servidor público municipal, devido à saúde financeira do município, no mês que vem, nós já vamos pagar a primeira parcela do 13º. Concurso, será? Inclusive, ontem eu lancei o concurso da Guarda Municipal, 100 guardas. Maravilha. Isso do meu plano de governo, e tem mais 300 ainda ao longo do governo. Mas o antecipar o 13º do servidor é muito importante, porque são quase 50 mil servidores, entre ativos e inativos, que colocam o dinheiro na economia. Sim. Que vai no mercado, que vai no comércio, que vai no transporte. Então isso é dinheiro injetado na economia. Que faz a economia virar.
sabe? Ô, Luli! Porque são pequenas dicas que eu dei pro Eduardo, falei, Eduardo. Ele tava lá em Brasília, hein? Eu tava lá, mas não te encontrei, presidente. Teve um desencontro, a Jansa, sabe? Eu falei pra Jansa, vamos ficar aqui. Porque esse Eduardinho é bonito, eu não quero que você veja ele. Sabe? Ele já se apaixonou pelo presidente da França lá, aquele Emmanuel Macron. Macron, agora o Eduardinho é mais bonito. Agora, Eduardo, você falou uma coisa muito importante, sabe? Você falou Você atualizou o Lula, até mais rouco ele tá ainda, hein? E a voz quase não sai, sabe? Então, foi uma atualização feita nos últimos anos. E, Eduardo, você falou uma coisa muito importante, que é dar mobilidade a essas pessoas que estão no transporte coletivo, que às vezes vai chegar um pouco antes no trabalho, vai chegar em casa mais cedo. Mas eu quero saber uma coisa que o Rafael Greca fala 4 ventos aí. Esses ônibus elétricos, eles vão circular nessa via que você está arrumando aí? Vai, no Inter 2 vai, mas o ônibus elétrico continuará sendo introduzido na cidade, precisa, é uma tendência mundial, mas também com serenidade, porque ele custa, há todos os postos de carregamento que precisa ter a infraestrutura da cidade, então sim, eles continuam no nosso plano de ataque, nós vamos entregar, mas com a responsabilidade fiscal que o assunto merece. Mas a descarbonização da frota é importante, né? O desenvolvimento sustentável e a descarbonização da frota, ela não é necessariamente só no elétrico, ela é num combustível menos poluente no primeiro momento. Nós vamos continuar, como falei, no elétrico, há 35 ônibus que nós vamos comprar com recurso internacional também, mas nós temos 1.200 ônibus, então o trabalho é longo. À frente aí pra gente fazer com tranquilidade. É verdade, não se pode dar um passo maior do que a perna. Ainda mais eu que normalmente dou um passo. Vai tentar emagrecendo. Eu quero vi que você tá fazendo pilates. Eu fazer pilates, se aguentar as cordas. Mas, Esperando prefeito, você voltar pro jiu-jitsu. O Boa da Pan é um programa onde muita gente ouve ele dentro do carro agora. Verdade. Está no trânsito e tudo mais. Eu vi que na semana passada vocês anunciaram agora as novas obras na linha verde. Como que vai funcionar isso? Então, por isso que falei com tranquilidade com o motorista que nos ouve ou nos assiste, né? Porque realmente eu entendo e tem muita obra na cidade, o que é um ponto positivo, mas traz transtorno. Tem 2 grandes obras na cidade que estão para começar. A primeira já começou essa semana, que é o viaduto, agora com a entrega da Vitor Ferreira do Amaral, que ficou linda, quem passa lá todos os dias sabe. O viaduto entre Curitiba e Pinhais, porque vai ser um grande viaduto com retornos ali, para que não tenha gargalo no trânsito, que faça essa ligação metropolitana entre Pinhais e Piraquara e Curitiba ali na altura do Tarumã, Capão do Imbu e Cajuru. Né? Tem a obra grande ali um pouco antes, que é o viaduto da Vitor Ferreira do Amaral com a linha verde, que está sendo alargado, e o lado de quem está vindo da região metropolitana, o lado de cá, ele vai ser entregue primeiro, que é do lado do Colégio Militar, até o julho, e o resto até o fim do ano. Mas, respondendo a tua pergunta, nós tivemos com o governador, e aí que está também a capacidade de gestão, como é importante. Aí buscar recursos no governo federal, eu vou, não tem problema. Curitiba é uma capital do país, merece e tem que ter recurso do governo federal, e eu vou buscar sempre. Eu gosto daqui, eu morei aqui 2 anos. É verdade, é verdade. Não dá pra dizer que ele tá mentindo. É verdade. E o governador do Paraná tem sido um grande companheiro. O governador Ratinho Júnior é nosso parceiro de primeira hora. E eu fui lá no Palácio semana passada e ele deu 85 milhões de reais para 2 obras. Você que está nos escutando, que são 2 trincheiras em binário, uma vai e uma volta, ali na Vila São Pedro, entre o Capão Raso e o Xaxim e o Capão Raso. É a obra de transposição da linha verde, ela não é a obra na linha verde, né? A linha verde foi concluída o trecho norte lá com o Trevo do Atuba, que quem passa lá também sabe a qualidade. É uma trincheira para fazer a transposição, uma demanda antiga daquela comunidade, uma demanda antiga da cidade, e deve em torno aí de 90 a 100 dias, porque agora tem o período de licitação da obra, já está autorizada a licitação, as máquinas estarem, mas nós vamos comunicar, nós vamos indicar desvios para que a obra aconteça. E o que eu estou dedicado agora para falar dessa obra rapidinho, é de procurar, de fazer uma apresentação dessa obra para as empresas consolidadas de construção do Paraná e do Brasil, porque nós queremos que uma empresa grande, porte, com qualidade, temos várias aqui na cidade boas, que ganhe essa obra para entregar
no prazo, porque eu vou cobrar de perto. Oi, tá certo, hein? certíssimo. Olha, a gente sente que O Eduardo tá afim, né, prefeito cara? Ele tá afim, né? quitado Não, tava no gás. 100%. Tá no- E tá no eu gás. fiquei sabendo que você não para. Começa às 6 da manhã ligando pra todos os secretários, vai até meia-noite. Às vezes eu me mesmo. controlo, até porque eu tô mandando muita mensagem 6h30. É porque é o seguinte, eu vou contar um pouco até do meu cotidiano, que eu acordo todo dia às 6h05, porque o meu filho mais velho tá na escola de manhã. Então tem que acordar ele todo dia, não tem jeito. Então eu já começo a mexer no WhatsApp e mandar pro secretariado. Né, o Mark que tá aqui sabe disso, o secretário de obras do meio ambiente, de transporte. Então Deus já tem que acordar meu filho, arrancar ele da cama, que é um sofrimento como todo pai. Tem que cutucar, arrancar, arrumou a mala, tome o leite, faça... Você tem 3? 3. Você Um fala tá pra de ele- manhã e outro, os dois são de tarde. Você fala pra ele assim, ó, se você não acordar, a Cristina Grêmio vai voltar. Ele acorda na Aí ele- não, pai! Aí ele pula da cama. Ele falou, não! Vamos pula já de uniforme. Aí ele pula. Ele pula e vai estudar. Vai. Não É tem isso aí. incentivo melhor. Não. Todo Curitiba. E daí à noite também, como eu chego tarde, às vezes, daí eu vou dar atenção pros filhos, converso com a minha esposa, aí eu deito 11 e pouco, 10h30, daí eu também começo a mandar as últimas mensagens do dia aí. E ó, vou te dizer, é uma facilidade, a tecnologia é um desafio, traz coisas, a internet traz coisas ruins, mas ela é muito boa para gestão eficiente e rápida. Eu passo na rua, vou vendo mato alto que me incomoda, lixo na rua, lâmpada apagada, eu vou mandando o WhatsApp para todo mundo. velho. Eu fico pensando antigamente, na época do Jaime Lerner, do Ivo Arzua, eles deviam ter que anotar num papel, ficar anotando no papel, Rua tal, rua esquina tal, com a tal. hora Nossa. tal, do dia tal. Pegar o número. Às vezes, daí chegar no gabinete, no fixo pro fixo, ou se o secretário não tava, no dia seguinte, ou no outro dia. Então, Na minha época eu passava nas panificadoras e falava, lá tem um pão de queijo bom lá, compre. Lá na outra esquina tem. Passa na Vila Pão. o Lázaro é companheiro do Rafael Greca É mesmo, viu, verdade, o Zico? Lázaro é meu grande O amigo. prefeito manda no grupo, inclusive. 11 horas ele mandou, ó, tem uma lâmpada queimada em tal rua. Mano. 6 da manhã ele manda, pô, vocês estão dormindo ainda, né? Mandei, ninguém respondeu. 6h10 não tem ninguém me respondeu. Nós vamos ter uma conversa. Manda figurinha. É possível. Bom demais. Mas às vezes eu me controlo também, quando não é urgente, eu falo, não, deixa amanhã, de manhã eu Fim de mando. semana. dá Fim de uma- semana, às vezes se não é urgente, eu falo, não, espera um pouquinho, eu mando segunda cedo. Mas se é urgente, eu mando na hora, paciência. Ó, hoje ele, o prefeito Eduardo Pimentel, tá aqui com a gente. 100 dias de gestão, hein? 100 dias. Participa aí com a gente, vai lá no youtube.com/programa Boa da Pan. Hoje o Boa tá demais. Tem Eduardo Pimentel, já tem atração internacional aqui no Pocket Pan. Exatamente. Já, hein? Fique aí. Pergunta, Leandro Matos. Vamos lá. Cabelinho Eu na tenho régua. acompanhado no Instagram, prefeito, os processos de revitalização no centro. Eu vi boa. lá na Riachuelo, vi no Sinilidô também, né? Aham. Tá reconstruindo o centro. Qual que é o plano? É trazer Curitiba de volta para aproveitar o centro da cidade? Isso, nós queremos fortalecer o centro, o coração da cidade. Todo mundo passa pelo centro e é importante. Então, boa pergunta, até bem lembrado, porque e assim, ó, eu já falei várias vezes, eu vou liderar esse processo. A prefeitura vai liderar esse processo, mas nós precisamos de toda a sociedade junta. Né? Os restaurantes, os empresários, o turismo, a gastronomia, a moradia, a área cultural, as feiras, todo mundo junto para que a gente fortaleça o centro. Por exemplo, eu vou visitar o Cine Lido, por exemplo, que está sendo totalmente reformado, vai ser uma grande casa de eventos. Excelente. Hoje encontrei, até falei com a turma do Ostra Bêbada, que é um restaurante que serve ostra, que é muito boa, que vai ser perto do Cine Lido. Esses dias eu fui na Pizza Itália, que também é ali perto, passo na Rua 15. Então, para que a gente fortaleça isso. E o centro, são 3 etapas. A longo prazo, né, que demora aí o seu tempo, 5, 10 anos, que é a revitalização e o retrofit dos prédios abandonados, que precisa começar isso, e vai ter um incentivo fiscal que nós estamos analisando. A médio prazo, o médio prazo que eu digo é dentro desse governo de 4 anos. É a volta da moradia no centro, seja os empreendimentos comerciais que estão tendo, ou também a reocupação de prédios que estão semi-abandonados, com comércio e com moradia. E a curto prazo é justamente isso. O Domingo no Centro que eu fiz ali, nós fizemos no fim da Marechal Deodoro e na Miliano Perneta, foi um sucesso. Era para ser só em março, criou um problema bom.
Porque agora eu vou ter que fazer, e por enquanto uma vez por mês, o último domingo por mês, para garantir esse lazer às famílias. Inclusive aproveita a tarifa R$3 no domingo para trabalhar. Então, o lazer, a gastronomia e duas coisas importantes, que é o que mais pega. A segurança. Sim. Então, nós temos feito operações aí com a Polícia Militar, a Guarda Municipal. Agradeço a Polícia Militar, a Polícia Civil, para pegar o bandido, o ladrão de celular, o ladrão de fio, que incomoda na cidade, e pegar o traficante que se veste de morador de situação de rua para vender droga. Esse tem que ir para cadeia. E aí, a segunda coisa é o morador de situação de rua, que é um desafio mundial. Eu dobrei o número de atendentes da FAS, mudamos a Kombi para uma minivan agora da FAS laranja para reforçar o acolhimento. E nisso, qual que é a missão? Porque ele só pode sair se ele quiser, a lei federal diz isso. A insistência. Então a gente passa uma vez, passa duas, passa três, até ele aceitar o acolhimento. E fora isso, estamos trocando 1.700 pontos de lâmpada no centro para o LED, que é mais claro, é mais luminoso. As calçadas que nós vamos revitalizar, terminamos agora Emiliano Perneta e tem outros 30 quilômetros para acontecer. Então, assim, é um trabalho que não tem solução mágica, não é rápido, é complexo, mas nós vamos fazer. Eu estou no centro permanentemente. 90% das obras da cidade de Curitiba são nos bairros. E tem que continuar sendo assim. Mas o centro precisa de um antibiótico agora, com prescrição médica. Que ontem alguém me sugeriu, coloque com prescrição médica. Ou seja, orientar o crescimento, né? Orientar, ajudar nesse avanço. E o empresário que vai abrir um restaurante, que tem um restaurante no bairro, em qualquer lugar, maravilha, ótimo, permaneça, invista, gere emprego, ganhe seu dinheiro, é o que a gente quer. Mas se for abrir o filial, pense em abrir no centro, porque vai ajudar bastante a cidade. É uma boa, né? E assim também vai ajudar lá na frente para ele fechar mais tarde também, né? Que acho que uma das coisas ali, o calçadão da 15, que pega muito, é que fecha muito cedo tudo, né? Mas isso envolve muita gente, né? E tem, para mudar isso não é fácil, como você disse. E o Eduardo falou de antibiótico, ele também tem que se cuidar, porque ele está inaugurando obras debaixo de chuva. Eu vi você e o Paulo Martins lá, meu vice-prefeito. Companheiro. Não, eu tava, na verdade, comemorando um ano do Pinhão Hub, que é o prédio da inovação que nós temos ali no Rebouças, que é uma beleza. Eu tava assinando novas empresas que estão se instalando em Curitiba, porque o ISS era 5, virou 2 para tecnologia, já há um tempo estamos mantendo. E tava inaugurando um espaço gourmet, que a Electrolux patrocinou, para cursos, para que as empresas de tecnologia se encontrem, façam conexões e investimento. E choveu. Valendo na hora. E nós fizemos embaixo da chuva mesmo. Falei, não tem problema, 5 minutos. Depois um banho quente. Resolve. Não, mas tem que cuidar. Tô cuidando da saúde. Voltei a fazer esporte, graças a Deus. Então, vale pra nós aí, todo mundo. A gente tem que fazer esporte. O meu avô, Paulo Pimentel, 96 anos, graças a Deus. O que eu aprendo com isso? O que ele fez a vida inteira? Vale pra todo mundo que nos escuta. Exercício físico de segunda a sexta, pela vida toda. E cabeça ativa. Lê, se incomoda, vai buscar o assunto. Não dá pra ficar a cabeça parada, porque também não dá. Acaba com a pessoa, independente da idade. E ele dá muito conselho, dá pitaco na que tem que fazer. Como que é? Ele é um 10, eu tô sempre com ele, sempre dá conselhos. Como ele não tá no dia a dia da prefeitura, ele não dá conselhos da gestão, porque não tá no dia a dia. Isso eu vou trabalhando com o meu time de secretários. Mas grandes decisões, ações assim, ele sempre, eu acho isso. E é muito bom escutar, porque é a experiência, né? Já passou por tudo. Com certeza. 96 anos. É uma alegria, uma bênção, graças a Deus, tá firme, forte. E esse fim de semana não, segunda-feira eu vou almoçar com ele, então vou lembrar um abraço aqui da turma pra ele. Mande. Ele tem que vir aqui. Figura. Pô, prefeito, e o curitibano? O que ele pode esperar pros próximos meses agora aqui em Curitiba? O time do Coxa? Não, o curitibano, seu animal. Coxa acabou. Por sinal, todo mundo sabe que eu sou tricolor, né? Firme. Sofredor. Estamos aí firme, vamos voltar mais uma vez. Firme, ano que vem, pena. Pode esperar, aguarde. Não, nós estamos aguardando. Faz tempo. O pior é que agora tá todo mundo no mesmo barco. Eu comecei a dizer isso porque, e não é papo de político, é verdade, quem me conhece sabe disso.
Eu torço pros times do Paraná, né? Tomara que o Coxa e o Atlético façam o dever de casa, até porque meus filhos são atleticanos, meu irmão é Coxa, meus cunhados são Coxa, e voltem pra primeira divisão, né? Pô, não dá pro nós ficarmos sem nenhum time. E se puder, traz o Operário junto pra voltar a ter 3 na primeira divisão. Mas, ó, pode esperar muito trabalho, né? De mim, perto das pessoas, ouvindo, eu gosto de estar na rua, eu tô dividindo meu tempo, 50% no gabinete, que tem que fazer gestão, tem que fazer reunião, resolver conflito, é permanente, né? A criação de ideias, e 50% na rua, seja inaugurando uma obra, lançando uma obra, ou na rua, ouvindo, estando perto, indo nos bairros, nas regionais. Isso é muito bom, porque você recebe a informação sem filtro. Que às vezes, sem maldade, a pessoa que está perto de você, ela vai trazendo, chegou para ela meio filtrado, e quando você está na ponta, você escuta direto da população. A crítica, o elogio, a sugestão, né, para saber o que vale. E eu, por exemplo, eu tenho falado uma coisa arriscada, mas com muita tranquilidade, que é o seguinte: as redes sociais, elas são muito importantes. Eu utilizo ela o tempo todo. E você tá bem lá, hein? Tô Obrigado. Fazendo ligação. Isso, inclusive, peço a quem tiver interesse, que me siga no Instagram e no Facebook, que estamos lá permanentemente. E a sugestão, quando vem da rede social, ela é muito boa. Mas eu gosto de falar o seguinte: eu gosto da sugestão, o cara que dá uma sugestão de trânsito, o cara que passa todo dia naquele local, ele tem uma coisa importante para me falar. O cara que utiliza todo dia o sistema de saúde, ou quando necessita, esse cara tem uma coisa boa para falar. Ou quando ele utiliza o transporte coletivo todo dia, ele ou a sua família, ele tem uma informação boa para passar, ele está sentindo isso. Quero te ouvir. O que fico louco? Aquele pega alguém na rede social, o cara mais mói na saúde. Mói. Aí você vai lá ver. Nunca usou a unidade de saúde. Ou mói no transporte coletivo. Reclama, né? Daí você vai lá ver, nunca pisou num ônibus do transporte coletivo. Então, essa crítica, a gente tem que entender que tá falando sem saber. Sim. Mas você que tá todo dia passando na mesma rua, você tem uma opinião importante a dar. Aqui falta um sinaleiro, aqui uma lombada seria boa, essa rua não tá boa, essa unidade de saúde aqui não tá boa, o médico não tá indo bem, o enfermeiro não tá indo bem, ou tá indo bem. E essa sim é uma informação rica, porque todo dia a pessoa está passando lá, ou passou por lá e pode agregar. Então, governar assim é muito bom, porque você sabe o que está acontecendo, você escuta a população. Então, o que a população pode mais esperar de mim, além de muita obra, de muita ação, o cuidado com as crianças, a inclusão dos idosos, né, o trabalho com as calçadas, enfim, tudo é a presença na rua, né, para estar presente. A população quer ver o gestor na rua, o prefeito, o vereador. Então, e aí que tá a alegria de ser prefeito, né? Que eu falei lá no começo. O prefeito, você tá na rua, você tá resolvendo as coisas. Sim. E isso que vale a pena, porque você vê as coisas acontecendo. Boa. Prefeito Eduardo Pimentel, quero agradecer tua presença aqui no Boa da Pan. Olha, pra gente é uma alegria receber você aqui no Boa. Espero que você volte mais vezes ainda durante esse ano de 2025. E traga, né, as boas novas, também responda aí, né, muita coisa. Aí o pessoal tava perguntando das obras da Vitor Ferreira, tem até aquela ali das Mercedes. Aí Lourenço, tem uns tubão lá que estão colocando. Tem, de drenagem, muito boa ali, por sinal. Vai resolver o alagamento ali na região das Mercedes. E assim, ó, eu que agradeço, pra mim é uma alegria voltar aqui, um momento de descontração. Fico feliz de ter vindo hoje, nos 100 dias de mandato. Eu quero até... Há uma grande prestação de contas no site da Prefeitura /100 dias, que vai mostrar tudo o que nós fizemos para que a população acompanhe. Vou colocar nas minhas redes sociais para acompanhar. Eu sei, é normal, tem crítica, tem sugestão, faz parte do processo, mas podem ter certeza que eu vou enfrentar os desafios, vou discutir com transparência para a população. E para mim é uma alegria voltar aqui. Vocês são 10, eu sou ouvinte de vocês. Continue esse trabalho, porque deixa o fim de tarde da turma mais leve, é muito bom. Conta comigo, Curitibano, contem comigo, pode ter certeza que nós vamos trabalhar bastante. Esse é o prefeito Eduardo Pimentel, segue ele no Instagram lá, porque ele é ativo nas redes lá, hein? Eduardo Pimentel _, sou eu que tô lá. Olha aí, velho. Você que responde, pô. Ó, eu respondo uma boa parte, eu confesso, óbvio, pela quantidade, tem uma equipe que me ajuda, mas eu posto coisas, claro que tem posts que são feitos junto com a equipe, mas eu dou ideias, eu gravo, eu faço selfie
porque isso faz parte da forma de comunicar hoje em dia, né? É sim, importante. com certeza. E lógico, antes de fechar a entrevista, o povo me cobrando aqui pra eu fazer, né? Que acharam que eu ia arregar, né? Qual bairro, prefeito, você mora? Boa. Vamos lá. É que nós temos uma brincadeira. Eu aqui moro Boa no da Campo Comprido. Mora bem. Mora bem. A gente tem uma brincadeira aqui no Boa da Pan dos bairros. Eu sou Eu nascido quero e dizer que criado você tem no que falar Boqueirão. mora bem pra todos os bairros da cidade, viu? Todos são tem bons. alguns que fica difícil, Mas né? continue, desculpa ter cortado. Ai, a gente tem uma brincadeira aqui dos bairros, né? Eu sou do Boqueirão, nascido e criado. Meu Agora, país hoje- é o Boqueirão. Meu país é o Meu Boqueirão. país Hoje é em o dia eu moro aqui pertinho da rádio, no São Lourenço. Mas lá é mora mal. Mora bem, o Boqueirão é um baita de um... E sem fazer propaganda aqui, lá tem várias churrascarias boas. como Arco-íris. Arco-íris, A melhor. que é um Não tem espetáculo. problema falar, é melhor de Curitiba aquela churrascaria. Ela é muito boa, Sem realmente. dúvida. Então, o Boqueirão é uma beleza. Todos os bairros são muito É, bons. mas é uma brincadeira. Claro. né? Não. Mas dá pra dar um upgrade. Você que É. mora no Boqueirão, venha pro Campo Comprido. Prefeito, Não. obrigado mais Imagina, uma vez, viu? eu que agradeço. Obrigado aí, pessoal. Posso perguntar só uma coisa bem rapidinho? Como é que tá o Mark lá? Quem? O Mark Souza. Foi legal? Não, tá indo bem, foi uma boa escolha. Eu tirei. A cidade tirou ele da Jovem Pan pela manhã todos os dias, mas tá contribuindo muito lá, fazendo um grande Ele é trabalho. bom, né? Ele é bom, né? Trabalhando bem aí, grande companheiro. grande amigo, O time Mark todo. Souza. O Ele time era todo o- é bom, viu? O meu time de secretariado, tô muito satisfeito, time bom, trabalhador. Ele Mas era o o melhor é quinto o Mark. integrante do Boa. Ele verdade. vivia aqui no ano, Ah, sempre é? Tirou Desde que nosso ele saiu, a integrante gente daqui. só fala bobagem. Ninguém segura a nossa Tem língua. um Tem um momento momento de seriedade. Não nesse tem, negócio. não tem. Mas, prefeito, obrigado mais uma vez. Obrigado, valeu, boa noite aí pra todo mundo. Viu? Um Salve de abraço. palmas, Eduardo. aí, meu. Ó, intervalo, você que tá na live, fica aí que vai gerar outra, automático você vai pra outra, fica aí que a gente já volta. Você está ouvindo o Boa da Pan, a hora boa do seu rádio.